Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor de todas as nações, nós nos prostramos diante do Teu trono de graça neste momento de grande tribulação que assola nossa amada pátria brasileira. Com corações quebrantados e espíritos contritos, elevamos nossa voz em clamor unânime, sabendo que Tu és o único que pode transformar a situação desesperadora que vivemos em vitória gloriosa. Senhor, Tu conheces cada lágrima derramada pelo empresário que vê seu negócio desmoronar sob o peso de taxações injustas e desumanas. Tu vês o desespero do pai de família que acorda de madrugada, olha para seus filhos dormindo e se pergunta como conseguirá colocar comida na mesa no final do mês. Tu ouves o gemido da mãe que trabalha incansavelmente, mas vê seu salário sendo devorado por impostos que crescem como erva daninha, sufocando sonhos e esperanças de milhões de brasileiros. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus que libertou Israel do Egito com mão poderosa e braço estendido, nós clamamos pela libertação do Brasil das garras da opressão econômica que nos assola. Assim como Tu ouviste o clamor do Teu povo no Egito e desceste para libertá-los, desce agora sobre nossa nação e quebra as cadeias da injustiça fiscal que nos aprisionam. Pai Celestial, nós reconhecemos que os problemas que enfrentamos não são meramente econômicos ou políticos, mas espirituais. Sabemos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, revestidos da armadura de Deus, nos colocamos na brecha por nossa nação, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Senhor Jesus Cristo, Tu que és o príncipe da paz, o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, nós Te suplicamos que estejas no meio dos nossos governantes. Toca o coração daqueles que têm o poder de decisão em suas mãos. Que eles compreendam que suas escolhas afetam milhões de vidas, milhões de famílias que dependem de empregos para sobreviver, milhões de crianças que precisam de alimento, educação e esperança. Ó Espírito Santo, vento impetuoso que sopra onde quer, sopra sobre os corredores do poder em Brasília. Sopra sobre cada gabinete, cada sala de reunião, cada local onde decisões são tomadas. Que Tua presença seja tão real e poderosa que nenhum coração permaneça endurecido diante da necessidade do povo brasileiro. Convence do pecado, da justiça e do juízo aqueles que têm promovido leis e medidas que oprimem o povo. Pai, nós clamamos especificamente contra essas taxações de 50% que estão destruindo o tecido econômico de nossa nação. 50%. Senhor, isso é mais da metade do que uma empresa produz sendo tomado pelo governo. Como pode uma empresa sobreviver? Como podem os empregos ser mantidos? Como pode uma família prosperar quando metade de tudo que produz é confiscado? Deus de justiça, Tu que amas a equidade e aborreces a opressão, intervém de forma sobrenatural nesta situação. Que os olhos dos nossos governantes sejam abertos para ver que estão matando a galinha dos ovos de ouro. Que eles compreendam que empresas prósperas geram mais empregos, mais renda, mais impostos de forma natural e sustentável, não através da opressão e do confisco. Senhor, nós oramos pelos exportadores brasileiros que são a ponte entre nossa nação e o mundo. Eles levam o nome do Brasil para os 4 cantos da terra através de seus produtos e serviços. Mas agora estão sendo sufocados por impostos que os tornam não competitivos no mercado internacional. Pai, Tu que abres e fechas portas, abre portas de oportunidade para nossos exportadores. Quebra as barreiras fiscais que os impedem de competir em igualdade de condições. Ó Deus, nós intercedemos pelas pequenas e médias empresas que são o coração pulsante da economia brasileira. São elas que geram a maioria dos empregos, que estão mais próximas das comunidades, que conhecem as necessidades reais do povo, mas estão sendo esmagadas por uma carga tributária impossível de suportar. Senhor, fortalece essas empresas. Dá sabedoria aos seus proprietários para navegarem nestes tempos difíceis. Abre caminhos onde parece não haver saída. Pai eterno, nós clamamos pelos trabalhadores brasileiros, pelos funcionários que acordam cedo todos os dias para trabalhar honestamente, mas vivem com medo de perder seus empregos. Eles não são números em planilhas, são pessoas com nomes, rostos, famílias, sonhos e necessidades. Cada demissão é uma tragédia familiar. Cada empresa que fecha é uma comunidade que sofre. Senhor, preserva os empregos. Multiplica as oportunidades de trabalho. Deus provedor, Tu que alimentas os pássaros do céu e vestes os lírios do campo, não permitas que falte o pão de cada dia nas mesas brasileiras. Não permitas que pais tenham que escolher entre comprar remédios ou comida.
Não permitas que mães tenham que dormir com fome para que seus filhos possam comer. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e nós confiamos em tua provisão sobrenatural. Senhor Jesus, tu que multiplicaste pães e peixes para alimentar multidões, multiplica os recursos nas mãos dos brasileiros. Que cada real seja abençoado e renda mais do que o esperado. Que cada oportunidade de trabalho se multiplique. Que cada negócio prospere contra todas as probabilidades. Que tua bênção seja tão evidente que até os incrédulos reconheçam que foi Deus quem agiu. Pai Celestial, nós oramos pelos enfermos em nossa nação. Há tantos que precisam de tratamento médico, mas não têm recursos para pagar. Há famílias que se endividam para salvar a vida de um ente querido. Há pessoas que morrem não por falta de tratamento disponível, mas por falta de recursos para acessá-lo. Senhor, tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Estende tua mão curadora sobre nossa nação. Ó grande médico, toca cada enfermo com teu poder restaurador. Que hospitais sejam transformados em lugares de milagres. Que médicos sejam instrumentos de tua cura. Que remédios sejam mais acessíveis. Que tratamentos sejam mais eficazes. Que famílias não precisem escolher entre a vida de um ente querido e a estabilidade financeira. Deus de misericórdia, nós clamamos por um avivamento espiritual em nossa nação que resulte em transformação social e econômica. Que corações sejam tocados pelo teu amor. Que consciências sejam despertadas para a justiça. Que líderes sejam levantados com integridade e sabedoria. Que o povo brasileiro se volte para ti em busca de direção e esperança. Senhor, coloca tua mão poderosa sobre o Brasil. Que tua mão seja vista protegendo nossa nação dos ataques do inimigo. Que tua mão seja vista guiando nossos líderes para decisões sábias. Que tua mão seja vista provendo para as necessidades do teu povo. Que tua mão seja vista curando nossa terra de toda enfermidade econômica, social e espiritual. Pai, assim como tu prometeste a Salomão que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar, buscar tua face e se converter dos seus maus caminhos, tu ouvirás dos céus, perdoarás os seus pecados e sararás a sua terra. Nós nos humilhamos diante de ti hoje. Reconhecemos nossos pecados como nação. Reconhecemos que nos afastamos dos teus caminhos. Mas agora buscamos tua face com sinceridade. Ó Deus, perdoa os pecados do Brasil. Perdoa a corrupção, a injustiça, a opressão, a ganância, o egoísmo, a falta de amor ao próximo. Perdoa os líderes que se esqueceram de que são servos do povo. Perdoa o povo que se esqueceu de que tu és o Senhor. Perdoa e sara nossa terra. Senhor, Espírito Santo, desperta um movimento de oração em toda a nação. Que em cada cidade, em cada bairro, em cada casa, pessoas se levantem para orar pelo Brasil. Que empresários orem em seus escritórios. Que trabalhadores orem em suas fábricas. Que estudantes orem em suas escolas. Que famílias orem em seus lares. Que igrejas se unam em clamor pela nação. Senhor, nós declaramos que o Brasil é teu. Esta terra te pertence. Este povo te pertence. E porque te pertencemos, temos autoridade espiritual para clamar por libertação, por restauração, por transformação. Em nome de Jesus, quebramos toda maldição de pobreza sobre nossa nação. Quebramos toda maldição de opressão. Quebramos toda maldição de divisão e conflito. Pai eterno, levanta intercessores em toda a nação que clamarão por 30 dias consecutivos pela salvação do Brasil. Que este clamor suba diante do teu trono como incenso suave. Que cada manhã, quando o sol nasce sobre nossa terra, milhares de vozes se elevem em oração. Que este clamor seja tão intenso e persistente que mova o teu coração para a ação. Deus de Israel, assim como tu usaste Ester para salvar o povo judeu, levanta Esteres em nossa nação para este tempo. Levanta pessoas em posições de influência que tenham coragem de falar a verdade e lutar pela justiça. Levanta profetas que denunciem a injustiça e anunciem tua vontade. Levanta líderes que temam mais a ti do que aos homens. Senhor Jesus, tu que expulsaste os cambistas do templo porque eles estavam explorando o povo, expulsa de nossa nação todo espírito de exploração e opressão. Que aqueles que se enriquecem às custas do sofrimento do povo sejam confrontados com tua justiça. Que sistemas injustos sejam derrubados. Que leis opressivas sejam revogadas. Ó Deus, nós profetizamos sobre nossa nação. O Brasil será salvo. As empresas prosperarão. Os empregos serão preservados. As famílias terão seu pão de cada dia.
Os enfermos serão curados. A justiça prevalecerá. A paz reinará. A alegria voltará ao coração do povo brasileiro. Pai, selamos esta oração com o sangue de Jesus Cristo. Que cada palavra pronunciada seja coberta pelo seu sangue precioso. Que cada petição seja apresentada diante do teu trono pela mediação do nosso sumo sacerdote Jesus. Que cada clamor seja ouvido e respondido segundo tua vontade perfeita. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e cremos que tu farás muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém e amém.